Ok, estamos nós aqui de novo. Hoje nossa conversa vai ser sobre. Vamos introduzir o conceito de banco de dados e mostrar como fazer comparações entre grupos. Quer dizer, na verdade, introdução para a comparação entre grupos. Então aqui nós vamos introduzir o conceito de banco de dados, ou data frame, no R. Tudo que será mostrado aqui será usando funções que fazem já parte do R quando se faz a instalação. Ou seja, não vamos usar nenhum pacote ou package que trazem funções adicionais. E o banco de dados também não será nenhum banco de dados externo que pode ser carregado do R. Então vou fazer um banco de dados pequeno só para demonstração de como é que a gente vai lidar com algumas funções de banco de dados. Lembrando que para acionar cada uma das linhas de comando, então está colocado aqui como se fosse um comentário, né? Lembrando que comentário tem esse jogo da velha, o hashtag aqui na frente. Então, se vocês estão no ambiente Windows, vocês podem usar Ctrl com Enter. Né? Se está no ambiente do Mac, Command mais Enter. Né? Posiciona o cursor onde você quer acionar aquele determinado comando, ou você coloca o cursor naquele local onde está o comando, ou cobre todo o comando e clica aqui em Run. Quando quiser limpar o console, essa é a combinação de teclas, Ctrl mais L. O que foi feito inicialmente, criamos essas duas variáveis aqui, né? Ou esses dois objetos, como queira falar, e ou clicamos aqui em Run, ou usamos a combinação de teclas no Mac e no Windows. Então vocês estão vendo aqui, foram criadas essas duas variáveis, aparece aqui também no console. Então temos a albumina e a variável doença. Vocês vão ver no slide que segue que nós vamos juntar essas duas variáveis aqui no banco. Vamos chamar esse banco aqui, poderíamos colocar outro nome, mas ele vai ser chamado de doença.alb. E nós vamos usar essa função aqui, né, data frame, para criar esse banco de dados, né, ou em inglês data frame. Está aqui, então criamos aqui doença.alb, é o nome do banco de dados que nós foi dado. Então está colocado aqui na memória. E tem outras funções aqui que nós usamos. Tem essa função dim, que diz aqui no console que cada variável tem 12 registros. Só contar aqui. Esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E duas variáveis. Uma variável é albumina, outra variável é a variável doença. Logo abaixo tem essas duas funções, a função head e a função tail. A função head vai mostrar os registros iniciais desse banco de dados e a função tail vai mostrar os últimos registros desse banco de dados. Então aqui, quando nós solicitamos head, listou aqui 6, ele lista as 6 primeiras, a não ser que a gente especifique quantos registros a gente quer que sejam listados. Então nós vamos vendo essas 6 primeiras aqui. Então só você olhar aqui, tem 4.2, 4.7, 2.2, 3.8, 4.2, 2.7 mostrado aqui. E tail vai mostrar as finais e nós dissemos mostra apenas as 3 finais aqui. Colocamos aqui, caso contrário, se não colocasse aqui o 3 aqui, ele teria mostrado 6. Muito bem. Então essas duas funções são importantes até para se ter uma ideia
desse nosso banco. E quais os tipos de variáveis, dessas variáveis que nós criamos? A variável albumina e a variável doença. Então, usamos essa função class. Usamos aqui para tanto para a albumina como para a doença, e eles foi mostrado aqui que essas variáveis são variáveis numéricas. Observe algo aqui. Para mostrar algo dessas variáveis, nós devemos colocar antes o nome desse banco de dados, doença ALB, né? E entre o nome do banco de dados e da variável, no caso aqui albumina, vem esse sinal de moeda ou de dólar, como queiram, né? O mesmo vai acontecer no caso aqui, quando a gente quiser falar da variável doença. Existe forma, no entanto, de se referir apenas ao nome da variável, sem falar do nome do banco de dados ou usar o sinal de moeda, e nós vamos mostrar uma forma que a gente pode fazer para evitar o nome, tem que repetir sempre o nome do banco de dados. Mas se você não se importar de estar sempre tendo que se referir ao nome do banco de dados, não tem problema, e na verdade essa é a forma mais segura para que a gente possa identificar que essa variável pertence a esse determinado banco de dados. Lembre que muitas vezes você pode estar trabalhando mais com um banco de dados. Isso pode criar confusão. Vejam bem, o fato dessa variável doença ter sido mostrada aqui como numérica não cria nenhuma impossibilidade de que você possa tratar essa variável em dois níveis. Na verdade, é uma variável categórica, né? Mas você pode fazer uma mudança nessa variável também para tornar uma variável categórica, ou que a gente chama de uma variável function. Vamos ver isso no slide seguinte. Bom, aqui nós vamos solicitar a média de albumina em pacientes com doença classificada como 0 e doença classificada como 1. A doença aqui ainda está como variável numérica, mas nós só solicitamos uma média da albumina em pacientes classificados como 0 para a doença e classificados como 1. Bom, para isso nós usamos essa função, que é a função aqui, tapply, e colocamos aqui o nome do banco, doença ALB, o sinal de moeda e a variável que nós queremos saber a média. E aqui nós vamos especificar que nós queremos a média por nível de doença, 0 ou 1. E aqui está a função de média, né? Então, esse resultado ele é transferido para esse objeto, que demos esse nome, mi.albdoença, né? E posteriormente nós solicitamos esse resultado que está guardado nesse objeto. Então veja bem, está aqui abaixo. Então nós estamos vendo aqui que indivíduos classificados como 0, ou seja, aqueles indivíduos sem a doença, eles apresentaram uma média de albumina de 4,14 aproximadamente e 2,92 albumina no grupo classificado como doentes, né? Muito bem. Também tem esse número aqui tão longo, vocês podem querer depois arredondar esse número. Existe função que pode fazer esse arredondamento, então mostrar de uma forma mais, digamos, interessante esses resultados. Muito bem. Ok. Como nós faríamos a mudança da classe dessa variável doença, se a gente quisesse colocar ela como uma variável, chamando a atenção que é uma variável realmente categórica e, mais especificamente, dando a classe dela com uma variável factor, que é um tipo de variável categórica, né? Nós poderíamos ter feito, repare que isso aqui está apenas como um comentário, né?
mostrando que a gente poderia fazer mantendo o nome dessa variável doença, mas modificando. Com essa função factor, nós faríamos doença, está aqui, dizemos que essa variável doença, ela vai passar a ser uma variável factor e que os níveis 0 e 1 vão receber esses labels aqui. O 0 vai ser sadio e o 1 vai ser definido como doente. Então a gente poderia fazer assim, mas não fez, né? Então na verdade, esse comando aqui não vai ser acionado, porque ele está apenas como comentário. Em vez disso, nós criamos uma variável chamada doença.f. Usamos lá factor, o nome do banco, o símbolo de moeda, e dizendo de que essa nova variável vem da variável doença, cujos níveis é 0 e 1, e 0 vai receber esse label aqui de sadio e 1 de doente. Quando nós pedimos ao R para dizer qual é a classe dessa variável, ele diz que a classe da variável é uma variável agora factor. E tem dois níveis, um chamado sadio e outro nível chamado doente. Veja o que foi feito aqui. Em vez de colocar esse comando aqui, né, head, para a gente dar uma olhada como é que está o banco agora, em vez de colocar ele aqui na janela do script, essa onde a gente pode salvar o que a gente fez, foi digitado aqui diretamente no console. Então você sabe que no console a gente pode realmente fazer as análises, as operações aqui no console. Qual a diferença? É que no console não será salvo. Mas o que é que a gente está vendo aqui? Está vendo aqui de que agora, em vez de apenas duas variáveis, albumina e doença, esse banco contém três variáveis, né? Uma chamada de doença, outra que nós chamamos de doença.f, e o 0 em doença corresponde a sadio em doença.f, e o 1 corresponde, que é 0 em doença, corresponde a doente em doença.f. Vamos determinar, usando o R, a média e o desvio padrão. Só que nós vamos colocar para indivíduos sadios e indivíduos doentes. Só que em lugar de usar a variável doença, nós vamos usar a doença.f. Então, aquela mesma função tapply, que nós vamos usar. Só que agora nós temos essa variável, que é a variável função aqui, a doença.f. Então, vamos pedir a média e vamos pedir o desvio padrão por grupos de doenças, sadios e doentes. Bom, já começamos aqui colocando essa função round e dissemos que nós queremos que isso seja descrito com duas casas decimais. A função, a outra aqui, que é a cbind, vai fazer o seguinte, vai juntar esses dois objetos aqui. Um objeto que traz a média de albumina por classe de doença e esse objeto dp.alb.doença que traz os desvios padrões, né? Então, colocamos aqui que a média, na hora que vai descrever, ele vai colocar aqui. Isso aqui você poderia não colocar aqui, apenas juntar esses dois objetos. Mas para ficar uma coisa mais interessante na descrição, colocamos média é igual a esse objeto e o DP, o de desvio padrão, poderia dar outro nome, vai corresponder a esse objeto. Muito bem. Ok, então acionamos aqui essas três linhas de comando e aqui nós temos aqui embaixo os resultados, né? Então, aqui embaixo o resultado está mostrando a média no grupo sadio, a média de albumina 4,14, você diria 4,14 mais ou menos 0,5,
né, que é o desvio padrão, e nos doentes a média de albumina 2 ponto, aqui está 2,92. Se vocês fossem descrever isso no artigo de vocês em português, botaria 2,92, né? É mais ou menos 0,66, que é o desvio padrão. Muito bem. O que é que fizemos aqui? Aquela variável albumina, que está com uma variável quantitativa, né? Nós pegamos e fizemos ela se transformar numa variável factor. Bom, então fizemos o seguinte, 2 passos. O primeiro, quer dizer, factor, tornando ela uma variável categórica, né? Portanto, então colocamos 2 níveis para essa variável. Então, dissemos aqui, usamos essa função if else, e dissemos albumina. Eu não preciso mais colocar o nome do banco de dados, porque já usamos aquela função attach. Okay? Se for menor do que 3.5, ela vai receber esse código 1. Caso contrário, ou seja, se for maior ou igual a 3.5, vai receber esse código 2. Bom, até aí nós categorizamos, fizemos 2 níveis dessa variável, mas ela ainda não é uma variável factor. Ela vai ser variável factor agora que nós vamos usar essa função factor. Vamos dizer que albumina, que essa variável que foi criada anteriormente, albumina traço 2cat, essa variável vai ter 2 níveis, né? Ou melhor, essa variável tem 2 níveis, né? Que ela foi criada com 2 níveis aqui. E o nível 1 vai receber o label menor do que 3,5 e o nível 2 maior ou igual a 3,5. Aqui tem depois essa função table, que vai fazer uma descrição, né, dessa variável albumina 2.cat, dizendo quantos indivíduos têm um valor menor do que 3,5 e quantos indivíduos têm um valor maior ou igual a 3,5. Okay? Vamos ver esse resultado. Está aqui. Está dizendo que 5 indivíduos têm albumina menor do que 3,5 e 7 indivíduos maior ou igual a 3,5. Okay? Aí tem essa função aqui, que é a função prob table, que vai dar as proporções em vez dos números. Então, aqui vai ter o quê? Nós temos 12 indivíduos, vão ter 5 dividido por 12. Ele informou aqui que tem 0,42, 0,58. Mas por que apareceu aqui com 2 casas decimais apenas? Não foi por causa dessa linha, foi por causa dessa linha de baixo. Né? Lembra que a gente rodou tudo conjuntamente. Então aqui tem round, a função é essa aqui, prop, prop.table é a função, e pegou essa tab.prop e disse list com as proporções em 2 casas decimais. Então aqui 0,42 multiplica por 100 é 42%. E 0,58 multiplica por 100 corresponde a 58%. Bom, aqui nós estamos cruzando essas 2 variáveis, albumina categorizada em 2 níveis e doença, que é uma variável em 2 níveis. Então, vamos fazer um cross-steps. E com essa função, mesma função que nós usamos antes, só para uma variável, nós estamos fazendo o cruzamento dessas 2 variáveis, né? De albumina e doença, e vamos guardar ela aqui nesse objeto aqui, né? tab.doe.alb. Demos esse nome aqui. E aqui vamos para essa segunda linha. Então, apenas criamos aqui o objeto e estamos já aqui pedindo, né,
prop table, pegando aqui esse objeto aqui e colocando ele aqui dentro, que é um prop table dessa tabela, e colocamos aqui, especificamos o 1, que dá a proporção nas linhas. E embaixo nós fizemos o mesmo e queremos a proporção em vez das linhas, né? Então aqui isso significa linhas e aqui coluna, né? Então, essa primeira aqui, as proporções nas linhas devem somar 100. 0,20, 0,80 vai dar igual a 1, que é 100%. 0,86, 0,14, 1, que é 100%. Então, vamos fazer com a leitura desse resultado. Observe que os resultados estão arredondados, 2 casas decimais, né? Porque nós usamos essa função round aqui e colocamos aqui 2 e 2 para 2 casas decimais. Então, aqui no primeiro já tinha adiantado aqui para vocês. Aqui foi correspondente ao que nós solicitamos para as proporções nas linhas, né? Então, a gente teria aqui que albumina 2.cat, quer dizer, menor ou igual a 3.5. Você tem 20% em sadio e 80% em doentes. Então, se for somar 20 e 80, daria 100%. Né? Então, você está fazendo isso na linha. Okay? Aqui embaixo, você estaria solicitando as proporções nas colunas. Né? Okay? Então, aqui, imaginar aqui que você está escrevendo um artigo, está colocando indivíduos sadios e indivíduos doentes e está vendo as proporções de doentes em doentes e sadios, as proporções de albumina, por exemplo, menor do que 3,5. Então, qual seria a proporção de albumina 3,5 em indivíduos sadios? Seria 14%. Né? E em indivíduos doentes seria 80%. Isso aí somado, como você está fazendo isso nas colunas, isso aqui vai ter que dar, como você está colocando aqui em proporções, não está ainda multiplicando por 100%, aqui vai ser, portanto, 0,14, 0,86 vai ser 1,1, e aqui 0,80 mais 0,20 vai ser 1. Né? Multiplica por 100%, vai ser 100% aqui, 100% aqui. Okay? Aqui em cima foi 100% aqui na linha e 100% na outra linha. Muito bem. Agora aqui a gente faz a comparação dos grupos, né, sadio e doente, usando gráfico. Ele tem uma riqueza muito grande de gráficos. Né? Aqui é o seguinte, quer dizer, por que foram criados aqui 2 gráficos, 2 figuras, lado a lado? Nós usamos aqui essa função PAR e usamos essa opção aqui, MFRow, em que tem aqui o C, o 1 aqui representa o número de linhas, então apenas uma linha, então basta 1 aqui. Se tivesse mais de linhas de gráficos, você poderia ter 2, 3, etc. E aqui coluna, significa que você vai ter 2 colunas, tá? Aqui está a coluna 1, coluna 2 de gráficos. Ok. Aqui para uma questão de simplificação, colocamos o nome desses objetos aqui, um nome pequeno, T1 NUM, que pega aqui, transfere essa tabela para ele, essa tabela que nós cruzamos albumina e doença, e o NUM, para ficar entendido que isso aqui vai ser essa figura aqui que vai representar em números. Né? T2P vai ter, portanto, a tabela em que vai colocar, em vez de números, proporções. Então, essa T2PAR. Então, vamos ver como são gerados esses gráficos. Então, aqui está essa função para gerar gráficos de barra, a função barplot, aqui com T1 NUM,
que vai ser esse primeiro, que a frequência vai ser representada em números, e o segundo, que traz o T2PR, que vem para cá, que vai representar em percentual. Se a gente olha esses gráficos aqui em que a frequência está em percentuais, a gente pode ver aqui rapidamente de que nos indivíduos com concentração, a concentração de albumina maior ou igual a 3,5, né? Nos indivíduos sadios, o percentual foi acima de 80%. Né? E entre os indivíduos doentes, esse percentual foi um percentual pequeno. Um percentual, talvez aqui olhando a gente já vê que é em torno de 20%. Né? Contrariamente, se a gente olha os indivíduos, os percentuais menor do que 3,5%, ele fica em torno de 80% nos indivíduos foram classificados como indivíduos doentes. Muito bem. Então aqui foi uma comparação usando os gráficos. Né? Anteriormente a gente basicamente usou números e percentuais. Ok, pessoal, espero ter cumprido o objetivo de introduzir os conceitos, mostrar algumas funções para lidar com o banco de dados, para fazer comparações entre grupos. Como prometi, nós não precisamos usar nenhum pacote, nada extra, tudo o que foi feito aqui são funções que fazem parte do R, quando nós instalamos o R. Não foi um banco de dados simples que usamos, não importamos nenhum banco de dados. Então, nas próximas apresentações, a gente vai mostrar como é que a gente carrega um pacote, como é que ativa um pacote também. Vamos chegar ao momento em que nós vamos usar bancos de dados externos, mas tudo isso será apresentado nas próximas aulas. Ok? Então, até breve.